Olá, tudo bem? Professora Valquíria. Vamos agora então trabalhar com o CPC4, que é do ativo intangível. O que então é um ativo intangível? O CPC4 vai trazer que o ativo intangível é um ativo não monetário. E ele é identificável, mas ele não tem substância física. Tanto que um ativo tangível a gente consegue ver a substância física dele. Para ser intangível, não pode ter substância física. Então, o ativo monetário é aquele que é representado por dinheiro, é aquele que é representado por direitos a serem recebidos ou uma quantia física ou determinada em dinheiro. Se o monetário, então, é representado por dinheiro, o ativo não monetário ele não é representado por dinheiro. Ele não deve ser representado por dinheiro e nem por direitos que gerem dinheiro. Então, o ativo intangível, ele é um ativo não monetário. Ele não deve ser representado por dinheiro e nem por direitos que gerem dinheiro, ok? Então, quais os requisitos que a gente tem que observar na hora de classificar um bem como um ativo intangível? Ele, para ser classificado como ativo intangível, ele tem que atender cumulativamente 3 requisitos. Quais são esses? Para reconhecer, então, como ativo intangível, ele tem que atingir o requisito de ser identificado, atingir o requisito de ser controlado e atingir o requisito de gerar benefício econômico futuro. Então, ele tem que atender a esses 3 requisitos para ser, de fato, classificado como ativo intangível. Vamos então ao primeiro. Para ele ser identificado, o primeiro requisito identificado, um ativo intangível, ele é identificado quando? Se ele for separável. Então, se eu puder separar esse ativo e ele puder ser vendido, eu puder transferir, eu puder licenciar, alugar individualmente ou com um contrato de um ativo de passivo relacionado, independentemente da intenção de uso da entidade, já atendeu o primeiro critério. Ele é separável. Consigo separar, consigo vender esse ativo intangível, posso transferir esse ativo intangível, posso alugar ou posso trocar. Então, atendendo o primeiro requisito de ser identificado, para ser identificável, ele só é identificável quando ele for separável. Ele só é identificado quando resultar de direitos contratuais ou direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. Então, o ativo ele é intangível identificado quando ele for separável ou ele resultar de direitos contratuais. Algum direito contratual que ele resultou e, além disso, ele tem que ser separável. Então, para ser identificado, ou ele tem que ser separável, ou ele resultar de algum direito contratual. Então, se ele atender o primeiro requisito de identificado, ele vai ser identificável se for separável ou resultar em direitos contratuais. Assim, atendendo o primeiro requisito. Então, imagine o seguinte, imagine uma marca famosa. Qual a marca que te vem na mente? Coca-Cola. Todos nós sabemos que a Coca-Cola é uma das marcas mais valiosas do mundo. Quem nunca tomou uma Coca-Cola? Quem quando vai comprar não pede uma Coca-Cola? Então a Coca-Cola detém ou usa, sob licença, mais de 26 marcas. E ela oferece nada mais, nada menos do que mais de 200 produtos. É muita coisa que essa marca oferece. Assim, nós temos o seguinte, a marca Fanta, lembra da Fanta? Fanta laranja, Fanta uva. Ela é perfeitamente identificável, pois ela é separável. Então, se a Coca-Cola quiser vender, licenciar ou trocar Fanta, ela pode, porque ela é separável, eu consigo identificar ela. Eu consigo vendê-la separadamente. Então, a Fanta, ela pode ser vendida, por isso, então, vai atender o primeiro critério, porque ela é identificável. Eu posso vender ela separadamente, ok?
Continuando então, primeiro requisito tem que ser identificado. Vimos que a Fanta eu consigo identificar e por ela ser separável eu consigo vendê-la separadamente da marca Coca-Cola. Segundo requisito, tem que ser controlado. Então, um ativo intangível é controlado quando? Quando a entidade detém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados pelo recurso implícito e restringe o acesso a terceiro. Então, você ter controle é você ter poder sobre aquele bem. É você, de fato, controlar. Então, você controla aquele ativo intangível. Você tem o poder de obter os benefícios que ele traz. Então, controlar é você ter o poder de obter os benefícios econômicos que esse bem pode te gerar. Consequentemente, se você tem um controle, ele é restrito ao acesso a terceiros, porque quem tem um controle é você. Então, o acesso a terceiros fica restrito, porque o poder de obter os benefícios é por sua conta. E o último requisito é ser gerador de benefício econômico. Então, se você controla, você tem o poder de obter esses benefícios, mas ele gera de fato esses benefícios? Então, o ativo intangível também, ele tem que ter essa capacidade de gerar algum benefício econômico futuro. Por exemplo, o uso da propriedade intelectual em um processo de produção, ele pode reduzir o custo de produção futuros ao invés de aumentar as suas receitas futuras. Essa propriedade intelectual, uma vez que você tem, no futuro ele é capaz de reduzir seu custo. Você não vai ter mais esse custo com essa propriedade. Então, ao invés de aumentar as suas receitas, ele vai diminuir os seus custos, né? Então, para ser classificado como ativo intangível, tem que atender cumulativamente os três requisitos: ser identificado, controlado e gerar benefício econômico futuro. Identificável é ser separado. Controlado é você ter o poder de obter esses benefícios. E o terceiro, se ele gera de fato benefício econômico, se ele traz para você algum benefício, se ele traz alguma receita, se ele traz de fato algo que possa contribuir, que seja por meio de uma receita ou que seja também para redução de algum custo ou de outros benefícios que possa resultar do uso desse ativo, ok? Então, alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física. O que você lembra? Do computador, do software que tem no computador. Então, como um disco no caso do software, tem uma documentação jurídica, que é uma licença ou uma patente. Ou em um filme, você tem a licença do filme. Então, para saber se o ativo contém elementos intangíveis e tangíveis, você deve tratar como se fosse um ativo mobilizado ou como se fosse um ativo intangível. Mas como isso? A entidade que vai avaliar qual é o elemento mais significativo. O elemento mais significativo é o intangível ou o elemento mais significativo é o intangível ou tangível? Então, o que a gente observa? Se na hora que eu tiver um elemento que contém tanto o elemento tangível quanto intangível, eu tenho que analisar o mais significativo. Então, vamos lá. Eu tenho elemento, alguns itens, e qual é o elemento mais significativo? Imagine o seguinte, que o software integra o equipamento, que o software integra o computador. Você tem um computador e ele tem um software para funcionar. Quem é mais significativo? O software ou o computador? Nesse caso, o mais significativo é o computador. Então, o computador você vai registrar lá no ativo não circulante, subgrupo imobilizado, porque o equipamento é o mais significante. Agora, no segundo caso, eu tenho o software, mas ele não integra o equipamento. Esse software, então, eu vou contabilizar como investimento, como imobilizado, como intangível. Como eu vou contabilizar? Então, a opção que eu teria fica na dúvida entre o imobilizado e o intangível. Mas como ele não integra o equipamento, então o elemento mais significativo de fato é o software. Se o elemento mais significativo é o software, então eu vou classificar ele como ativo não circulante e intangível. Então sempre, gente, sempre que um ativo conter tanto elementos intangíveis quanto tangíveis, você tem que lembrar que você deve observar o elemento mais significativo.
O elemento mais significativo é que você vai classificar. É o equipamento? Então, imobilizado. É o software? Então, ativo intangível. Ok? Vamos lá testar, então, se você de fato conseguiu compreender a mensagem. A companhia Alunos adquiriu um software ambiental por R$ 150 mil, que avalia diversos fatores que impactam a produção agrícola, como, por exemplo, tipo de solo, sistema de drenagem, irrigação, plantio, clima, período de chuva, de seca, com a finalidade de descobrir qual desses itens tem maior influência e que gera melhores resultados na produção agrícola. Sabendo-se que o software foi entregue em um CD-ROM avaliado em R$ 10, o contador deve classificar esse software no ativo não circulante imobilizado, pois o CD-ROM é um bem tangível que não vai ser utilizado em um computador que se encontra classificado no ativo não circulante imobilizado. Então, eu vou classificar esse software que veio num CD, e o CD é um bem tangível, que vai ser utilizado em um computador, e esse computador é tangível, que já está classificado, que se encontra classificado no ativo imobilizado, certo ou errado? O que vocês acham? Errado, né? Por que eu não vou contabilizar lá no ativo imobilizado? Porque o software, ele veio separado, ele não veio junto. Então, quando eu vou analisar o conjunto do CD e do software, a gente verifica que R$ 10 que custa esse CD, ele é irrelevante comparado com o software. O software custou R$ 150 mil. Apesar do CD apresentar uma substância física, o que realmente possui valor é o software. Então, tem que pensar no software. E o software, como ele vem nesse CD, ele não está integrado ao ativo imobilizado. Logo, eu posso classificar esse software como, de fato, um ativo não circulante intangível. Porque o que interessa ali é o software. Ele que, de fato, tem o maior valor. Ele que é o mais significativo. Ok? Há mais uma questão. São características necessárias para a identificação de um ativo intangível. Como é que eu vou identificar um ativo intangível? O que vocês acham? Qual é a alternativa? Então, para identificar um ativo intangível, ele deve ser identificável, ou seja, se ele for separável. Ele deve ser controlado, ou seja, você tem o poder sobre os benefícios. E ele tem que ter a capacidade de gerar benefício, trazer receitas para você ou, de fato, diminuir custo. Ok? Então, o ativo intangível identificado, a gente tem que observar o seguinte. Na definição do ativo intangível, requer que ele seja identificado. Mas a gente deve diferenciá-lo do goodwill. O que é o goodwill? O goodwill é um ágio derivado de uma expectativa de uma rentabilidade futura. Esse goodwill ele surge justamente quando há uma combinação de negócios. Nessa combinação de negócios, o goodwill é o valor que você paga a mais que o valor que o mercado está pagando. Então, imagine que o mercado hoje paga por determinado investimento, determinada empresa, R$ 100. Mas você paga 120, porque você tem uma expectativa que essa empresa vai ter uma rentabilidade maior no futuro. Então, essa expectativa de rentabilidade futura é o goodwill. Então, esse valor que você pagou, 120, menos o valor justo, o valor de mercado de 100, esses R$ 20 é o goodwill. Só que essa diferença, esse goodwill, ele de fato, ele não é identificado. O goodwill, ele não é separado e ele não resulta de nenhum direito contratual. Ele simplesmente surgiu por meio da combinação de negócios. Então, não tem como identificar com clareza esse goodwill. Então, quando se fala de goodwill, ele não atende o primeiro critério de ser identificado. A empresa controla? Controla. A empresa tem a certeza que ele vai gerar benefício econômico futuro? Tem, mas ele não é identificado. Por ele não ser identificado, a empresa não pode contabilizá-lo como um ativo intangível.
Observem isso, que isso aí cai muito em prova. Então, o goodwill, como ele não é identificável, ele não pode ser um ativo intangível. Ok? Vamos lá, bora lá, vamos ver se vocês aprenderam, hein? A distinção básica entre ativo intangível e goodwill reside no fato do ativo intangível necessariamente ser identificável, ao passo que o goodwill, que é o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, ele não é identificado individualmente, apesar de ser um ativo que representa benefício econômico futuro, sim, gerado por outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios. E aí, certo ou errado? Certo, né? O goodwill tem a natureza de intangível, mas ele não é intangível. Por quê? Porque ele não pode ser identificado. Ele tem o controle e gera benefício econômico, mas ele não é identificado. E para ser classificado como ativo intangível, tem que atender os 3 critérios. Como ele atende só 2, e o primeiro, que é ser identificável, ele não atende, ele não pode ser contabilizado como ativo intangível. Ok? Então, recapitulando. Requisito para você reconhecer um ativo intangível é: se o ativo atender à definição de um ativo intangível, ele tem que ser o quê? Ser não monetário, ser identificável e não possuir substância física. Mas, para atender os critérios de reconhecimento, tem que ter provável geração de benefício econômico futuro e o custo tem que ser mensurado com confiabilidade. Tem que gerar benefício e eu tenho que mensurar esse custo de forma confiável. Se ele, então, atende a definição e atende os critérios de reconhecimento, deve ser reconhecido e contabilizado no balanço patrimonial como um ativo intangível. Ok? Então, vamos lá. Para que um item possa ser reconhecido como ativo intangível, a legislação exige que a organização, a empresa, demonstre que ele é... Pense rápido. Justamente. Tem que ser identificável, controlável, gerador de benefício econômico futuro e mensurável. Muito bem. O que a gente tem então? Nós temos a marca Coca-Cola. A marca Coca-Cola foi e criou internamente a Coca-Cola Zero. Então, a marca Coca-Cola Zero deve ser reconhecida no balanço patrimonial da companhia Coca-Cola como ativo intangível? O que vocês acham? Vamos ver se ela vai atender a definição de um ativo. A marca Coca-Cola é não monetária, ela é identificável e ela é sem substância física. Ela é não monetária, ela é identificável, consigo vendê-la separadamente e ela é sem substância física. É provável a geração, agora atender os critérios de reconhecimento. É provável que gere benefício econômico futuro decorrente da marca Coca-Cola Zero? Sim. Mas o custo da marca Coca-Cola Zero pode ser mensurado com confiabilidade? Não. Eu não consigo mensurar, de fato, com confiabilidade, o custo dessa Coca-Cola Zero, até porque ela foi criada internamente pela empresa. Então, não tem como eu mensurar com confiabilidade esse custo. Então, posso reconhecer a marca Coca-Cola Zero no balanço patrimonial da companhia Coca-Cola? Não. Qualquer marca gerada internamente não deve ser reconhecida como ativo intangível no balanço patrimonial. Então, é uma marca gerada internamente? Não posso reconhecer internamente. Então, marca, títulos de publicações, a lista de clientes, a cartela de clientes que você tem e outros itens similares gerados internamente não devem ser reconhecidos como ativo intangível. Ok? Então, imagine o seguinte. A marca Guaraná Jesus deve ser reconhecida no balanço patrimonial da companhia Coca-Cola? Então, Coca-Cola também é dona da Guaraná Jesus. Essa Guaraná Jesus, ela pode ser reconhecida no balanço patrimonial da Coca-Cola? Então, ela é uma marca adquirida, ela não é gerada internamente. Vamos ver se ela atende à definição do ativo intangível. A marca Coca-Cola Zero é não monetária? Ela é identificável e sem substância física? Sim. Agora, vamos ver se ela atende aos critérios de reconhecimento. É provável
a geração de benefício econômico futuro decorrente da marca Coca-Cola Zero? Sim. O custo da marca Coca-Cola Zero pode ser mensurado com confiabilidade? Sim. Então, a marca Guaraná Jesus, ela deve ser reconhecida no balanço patrimonial da Coca-Cola? Sim, justamente. Trata-se de uma aquisição separada. Logo, a companhia Coca-Cola pode mensurar de fato com confiabilidade o valor pago por essa marca. Portanto, vai atender os critérios de reconhecimento, tanto na geração quanto no custo com confiabilidade. Então, se o ativo intangível ele é gerado internamente, para atender todos os critérios de reconhecimento, obviamente, ele será reconhecido no balanço patrimonial. Mas é difícil você reconhecer com confiabilidade, de fato, o custo dessa marca. Então, ele tem que atender a todos os critérios. A marca Coca-Cola Zero não atende a todos os critérios, por isso ela não é reconhecida. Mas, nesse caso aqui, a marca Guaraná Jesus, como foi uma aquisição fora da empresa, então, uma aquisição separada, ela pode reconhecer, de fato, a marca como um ativo intangível. Então, custo de um ativo intangível adquirido separadamente. Essa marca Guaraná Jesus. Então, segundo o CPC 04, o custo de um ativo intangível adquirido separadamente vai incluir o quê? O custo do ativo intangível adquirido, ele inclui o preço da compra, o valor que você pagou. Se teve algum imposto de importação, todos os impostos não recuperáveis vai compor o custo do ativo intangível. Qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para essa finalidade proposta. Agora, o que não inclui? Descontos comerciais, é aquele desconto que você obteve na hora da compra, abatimento e outros itens semelhantes. Não era o que você esperava, então ela vai te dar um abatimento. E quaisquer outros itens também vai tirar do custo desse ativo, não será incluído, ok? Então, esses custos diretamente atribuíveis são alguns exemplos para vocês. O custo de benefícios aos empregados, que são incorridos diretamente para que o ativo fique em condições operacionais de uso. Vai entrar como custo diretamente atribuível os honorários dos profissionais diretamente relacionados, que o ativo fique em condições operacionais. Os custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente. Mas também existem alguns exemplos de gastos que não fazem parte do custo do ativo intangível, adquirido separadamente. Por exemplo, custos incorridos na introdução de um novo produto. Propaganda. Propaganda não, propaganda é despesa. Atividades promocionais é despesa. Custo de transferência da atividade para um novo local. Despesa. Custo com treinamento. Despesa. Os custos administrativos do pessoal que esteve envolvido e outros custos. Tudo despesa. Então, não faz parte do custo do ativo intangível. Ok? O reconhecimento, então, dos custos no valor contábil do ativo, ele vai cessar quando? Quando que eu paro de reconhecer os custos ao valor do ativo intangível? Eu cesso de reconhecer custo quando? Quando ele está nas condições operacionais pretendidas pela administração. Esse ativo está certo, é assim que a administração queria, ele está na condição operacional pretendida pela administração. Naquele momento, eu cesso de reconhecer os custos. Então, os custos incorridos no uso ou na transferência de uma nova instalação não vai ser incluído, vai ser despesa. E o ativo ele deve ser reconhecido pelo valor equivalente a quê? O preço de à vista. Talvez você compre a prazo e pague juros. Então, esses juros não entram. O valor que eu vou reconhecer é o valor como se fosse o valor que eu tivesse pago à vista. A diferença é despesa de juros. A exceção é os ativos qualificáveis. É aqueles que levam um tempo substancial para ficar pronto. E esse tempo substancial para ficar pronto, quem decide é a administração. Então, nesse caso, quando leva um tempo substancial para ficar pronto, os juros desse empréstimo vai compor de fato o ativo. Os juros vai compor de fato o custo desse ativo intangível. Então, essa é a única exceção.
é quando os ativos são qualificáveis, ou seja, é aquele que leva um tempo substancial para ficar pronto e que você fez um empréstimo para poder trabalhar com ele, desenvolver ele. Então, nesse caso, esse ativo qualificável, os juros compõem o custo dele, ok? Vamos então a um exemplo. No reconhecimento inicial, o custo do ativo intangível adquirido separadamente inclui o quê? O que inclui, gente? Custos com testes para verificar se está funcionando adequadamente. Custo de transferência? Despesa. Custo administrativo? Despesa. Impostos recuperáveis? Despesa. Custo com introdução de novo produto? É tudo despesa. Ok? Agora a gente vai entrar numa parte que é a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento. Tudo que você vê hoje em dia, o celular que está na sua mão, o computador que está na sua frente, a mesa, a cama que você senta, tudo passou por um período de pesquisa e de desenvolvimento. Então, a fase de pesquisa é aquela fase que está introduzindo, você tem uma ideia para criar algo. E aí você começa a fazer os primeiros testes, os primeiros modelos, os primeiros protótipos para ver se de fato vai dar certo. Então, quando você está em fase de pesquisa, ainda não há uma garantia de geração de futuros benefícios econômicos. E nem que aquilo que você está criando, de fato, é viável para o negócio. Então, nesse momento, quando não há garantia de geração de benefício e não tem uma comprovação de viabilidade do negócio, todos os gastos que você tem nessa fase de pesquisa, nós vamos reconhecer como despesa. Passei dessa fase de pesquisa, vou para a fase de desenvolvimento. O processo já está mais avançado. Então, há uma garantia de geração de futuros benefícios econômicos. E tem uma viabilidade para o negócio, então esses gastos eles são reconhecidos como ativo. Só que a gente tem que observar que existem duas fases. Pesquisa é despesa, desenvolvimento são gastos que eu posso reconhecer no ativo, ok? Mas, para reconhecer no desenvolvimento, esse ativo intangível que eu estou criando, ele deve demonstrar todos os aspectos enumerados pelo CPC. Ou seja, um ativo intangível que resulta do desenvolvimento, ele só é reconhecido no ativo intangível se ele puder demonstrar todos os aspectos elencados a seguir. Primeiro, tem a viabilidade técnica? Tem como eu concluir esse ativo de forma que ele seja disponibilizado para uso ou para venda no mercado? Sim, atendi o primeiro critério. Tem intenção de concluir esse ativo de usá-lo a vender? Atendi o segundo aspecto. Tem capacidade para usar ou vender esse ativo intangível? Sim, atendi o terceiro aspecto. Esse ativo, ele vai gerar benefício econômico futuro? Vai. Então, atendi o quarto aspecto. Tem disponibilidade de recursos técnicos, financeiros para concluir todo o desenvolvimento para poder depois usar e vendê-lo como ativo intangível? Tem. Atendi o quinto. Tem a capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis, os ativos? Mensuro. Sei quanto custou? Tenho. Então, eu atingi os 6 critérios, os 6 aspectos. Atingindo os 6 aspectos, eu posso contabilizar como ativo intangível. Ah, Valquíria, não atingiu, não tem como eu mensurar o último, que é mensurar com confiabilidade os gastos. Então, se não tem como eu mensurar com confiabilidade, deixei de atingir um dos aspectos, continua lançando como despesa. Só posso reconhecer como desenvolvimento interno quando de fato ele atender a todos os aspectos, ok? Então vamos lá. Estou elaborando algo, então ele está na fase de pesquisa. Se está na fase de pesquisa, todos os gastos com pesquisa eles são lançados no exercício, ou seja, são despesas do exercício. Estou na fase de pesquisa, passei para a fase de desenvolvimento. Primeira coisa que eu tenho que perguntar, tem viabilidade técnica? Tem. Se tem viabilidade técnica, atende todos aqueles aspectos, os gastos com desenvolvimento, então, é contabilizado no ativo intangível.
Estou na fase de desenvolvimento. Pergunto, tenho viabilidade técnica? Não. Se eu não tenho viabilidade técnica, todos os gastos com desenvolvimento são lançados no exercício como despesas do exercício. Ok? Vamos lá, então. Vamos testar nossos conhecimentos. Em janeiro de 2013, a empresa Pipa iniciou o desenvolvimento de um novo produto, tendo incorrido em gastos até o mês de abril. Então, mês de abril, no valor de R$150 mil. Então, até 50 mil, ocorreu nos gastos de R$150 mil. A partir do mês de maio, os critérios para reconhecimento do ativo foram identificados, ou seja, atingiu aqueles 6 aspectos lá que são solicitados. Ao final do ano de 2013, os gastos com desenvolvimento do produto totalizaram 215 mil. Então, para desenvolver esse produto, esse novo produto, no ano de 2013, a empresa gastou em desenvolvimento 215 mil. O valor a ser apresentado no balanço 31/12 para a conta intangível vai ser quanto, gente? Imagine o seguinte. Para desenvolver esse produto, ele gastou 215 mil. Até maio, ele gastou 215 mil. Só que, até o mês de abril, ele gastou 150 mil, mas ainda estava na fase de pesquisa. Na fase de pesquisa, eu posso reconhecer no ativo? Não, eu lanço como despesa. Então, o desenvolvimento do produto totalizou 215, mas 150 a empresa já lançou para despesa. Então, a partir de maio, ela só vai reconhecer, de fato, no ativo o gasto que ela teve a partir do momento que ele saiu da fase de pesquisa e está na fase de desenvolvimento. Então, ela vai reconhecer que valor? Ela vai reconhecer R$65 mil, que é, de fato, o valor que ela gastou com o desenvolvimento e não com a pesquisa. Muito bem. Em relação, então, à mensuração, gente, o que nós temos? Inicialmente, então, o ativo intangível, ele é reconhecido pelo custo incorrido. A gente viu que o custo vai ser o valor que você pagou, se teve imposto de importação, impostos não recuperáveis, e entre outros que vai compor o custo incorrido para você adquirir esse bem. Depois que ele já está lá registrado contabilmente, você tem que mensurar. E essa mensuração vai ser ou pelo custo ou pela reavaliação de ativos. Então, se a mensuração for pelo método de custo, o que eu tenho? Após o reconhecimento inicial, então, esse ativo intangível, por exemplo, esse software, ele deve ser apresentado pelo custo de aquisição menos a amortização acumulada do período, menos qualquer perda por meio do teste de impairment. Então, o valor contábil, o valor que deve ficar na contabilidade vai ser o custo de aquisição menos a amortização menos a perda acumulada. Então, esse é o valor contábil. Então, pelo método de custo, eu tenho que pegar o custo de aquisição, tirar a amortização e fazer o teste de impairment, eu chego de fato no valor contábil. E o método de reavaliação? O método de reavaliação, ele consta no CPC 04, ativo intangível, mas se ele fosse permitido legalmente, um ativo intangível pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado. Ou seja, eu vou reavaliar quanto de fato está valendo esse bem. Qual é o seu valor justo na data da reavaliação? No entanto, o Brasil, ele não permite a reavaliação de bens tangíveis ou intangíveis. Então, para você mensurar o ativo intangível, sempre vai ser pelo método de custo, uma vez que o método de reavaliação não é aceito pela legislação societária por meio da Lei 6.404 de 76, ok? Outra questão. Acerca das regras contábeis que envolvem os ativos intangíveis de companhia, julgue. O reconhecimento inicial de um ativo
intangível deve ser feito por meio de seu custo? Sim, reconhecimento inicial pelo custo. Após o reconhecimento inicial, e se não houver restrição por parte de lei, se não houver restrição por parte de lei ou norma legal regularmente estabelecida, ou seja, aqui no país, se não tiver nenhuma lei que tenha essa restrição, a entidade pode optar pelo método de custo ou de reavaliação para atualizar o valor contábil? Certo. No entanto, no nosso Brasil, há restrição. Então, nós não podemos usar. Mas se não tivesse essa restrição, a gente poderia utilizar a mensuração subsequente, tanto pelo método de custo quanto de reavaliação? Justamente. Ok? E a vida útil, gente? Quantos anos dura um ativo intangível? Quantos anos será que dura uma patente? Quantos anos será que dura um software? Uma fórmula? Imagine a fórmula da Coca-Cola. Quantos anos dura? Se ela pudesse vender, né? E alguém pudesse comprar essa fórmula da Coca-Cola. Então, segundo o CPC 04, a vida útil é o período de tempo no qual a entidade espera utilizar um ativo. Por quanto tempo você espera utilizar o software? Por quanto tempo você espera utilizar essa patente, os direitos autorais? Por quanto tempo? Então, a vida útil é justamente o tempo que você espera utilizar esse ativo. Ou, a vida útil é o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter com a utilização do ativo. Então, com essa fórmula que eu tenho, quantas unidades ela pode gerar? Quantas unidades semelhantes ela pode gerar? Então, a vida útil ou ela é definida pelo período de tempo que você espera utilizar ou pelo número de unidades que ela pode produzir. A entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo ela é definida ou se ela é indefinida. O que é uma vida útil definida? A duração ou o volume da produção ou das unidades que formam essa vida útil. Tem como eu saber a duração, quanto tempo vou utilizar, qual o volume de produção, quantas unidades semelhantes ela pode utilizar, que vai formar essa vida útil? Tem. Então, a vida útil é definida. Agora, não existe um limite previsível para o período no qual o ativo vai gerar benefício econômico futuro. Eu não sei quanto tempo ele vai gerar, ele vai trazer caixa. Eu não sei o tempo de fato que ele pode trazer esses benefícios para mim. Eu não sei de fato quantas unidades de produção ele vai gerar e quanto isso vai gerar para mim de caixa, de fluxo de caixa. Então, quando eu não tenho uma previsão certa do tempo que eu vou utilizá-lo, do limite previsível para o qual ele pode gerar benefício econômico para mim, ele tem uma vida útil indefinida. Em relação à contabilização, vai depender justamente da vida útil. Um ativo intangível com vida útil definida, eu faço o processo de amortização. Tenho que amortizar esse bem mensalmente. Agora, se eu tenho um ativo intangível que a vida útil é indefinida, eu não posso amortizar. Como é que eu vou calcular a amortização se eu não tenho a vida útil? Se eu não tenho um limite previsível que ele possa me gerar caixa? Então, se ele não tem vida útil, não tem como fazer a mensuração. Ok? Então, imagine o seguinte. Um ativo intangível com vida útil definida, então ele não é amortizado. Ok? Mas, de acordo com o CPC 01, a entidade deve testar a perda dos ativos intangíveis de vida útil indefinida. Ele deve passar pelo teste de impairment. Não é amortizado, mas ele sofre o teste de impairment, comparando o seu valor recuperável com o seu valor contábil. Quando isso? Anualmente ou sempre que existirem indícios que esse ativo intangível pode ter perdido o valor. Então, um ativo intangível com vida útil indefinida, ele não é amortizado, mas ele sofre o teste de impairment. Quando? Anualmente, ou também pode ser sempre que existir indício. Se ao longo do ano não existiu indício, pelo menos no final do ano você tem que de fato fazer o teste do impairment deste bem. Ok? O que é importante então? Se o ativo tem a vida útil definida, ele sofre amortização, sofre impairment e
Se quando eu faço o teste, eu vejo que ele não perdeu, mas eu faço então uma reversão de perda, se o valor dele recuperou. Agora, um ativo de vida útil indefinida, eu não posso amortizar, ele sofre o teste de impairment, e se tiver uma reversão por perdas de impairment, também posso fazer. O goodwill, lá gerado na combinação de negócios também, onde ele for classificado. Ele não é amortizado, mas ele sofre o teste de impairment e também ele não tem uma reversão por perdas por impairment. Que é até uma forma também de você ir vendo se de fato paguei um valor a mais. Esse valor a mais está valendo a pena ainda ou não? Está tendo uma expectativa de rentabilidade futura ou não? Então o impairment ele vai sofrer, ok? Então, qual é a influência nessa vida útil? Tem a influência dos fatores econômicos, que é justamente o período pelo qual a entidade vai receber os benefícios econômicos. Quantos anos ela vai me trazer benefício econômico, hein? Por quantos anos eu vou estar utilizando e isso vai me trazer benefício? E também pelos fatores legais. É o período durante o qual a entidade controla, ou seja, contratualmente, por quantos anos está disponível para mim utilizar desse benefício. A Vale tem um contrato de usar quantos anos lá para explorar as minas lá em Carajás. Então, por fatores legais, é o período do qual a entidade controla aquele acesso. Tem um direito autoral de um livro. Por quanto tempo eu posso receber esses benefícios de direito de uso disso, né? Então, a vida útil a ser considerada deve ser a menor dos períodos determinados por esses fatores. Então, se o fator econômico for 5 anos e o fator legal for 4, qual é o menor? O fator legal, 4. Então, a vida útil vai ser o menor dos períodos determinado por esses dois fatores. Dos dois, o menor. Então, temos como exemplo o valor amortizável de um ativo com vida útil definida deve ser determinado após a dedução do seu valor residual. Então, o que nós temos? Marcas e patente. O valor contábil, o valor que está lá, é 200 mil. Já venho calculando a amortização, que está em 77.500. Fiz o teste de permit, ela vai sofrer uma perda por desvalorização de 10 mil. Chego no valor contábil atual, então, o valor contábil desse ativo intangível que tem a vida útil definida, por isso eu faço a amortização, é de 112.500, ok? Vamos lá, mais uma. A empresa de software Microsoft adquiriu pelo valor de 7.600.000 todos os sistemas desenvolvidos por sua concorrente, SOPA LTDA. O valor justo desses sistemas é 6.100.000, ou seja, menor do que o valor que ela pagou. Nas demonstrações financeiras da SOPA, era possível identificar que o custo para desenvolver os sistemas correspondia ao valor líquido de 3 milhões. Considerando as informações acima, a Microsoft, acabei lendo errado, né? Deve classificar essa aquisição da seguinte forma. Qual é a forma, então, que a Microsoft vai classificar essa aquisição? O que a gente tem? Nós temos, então, qual o custo de aquisição? Quanto que ela pagou? 7.600.000. Paguei algum imposto? Não. Tinha algum outro custo incorrido? Não. Tive algum desconto? Não. Há de se falar em goodwill aqui? Goodwill é justamente o valor que você paga mais do valor justo? Não. Então, o custo intangível vai ser o valor que ela pagou. 7.600.000. Ok? Espero que tenham gostado. Um abraço e tchau, tchau.